Heads up, folks. Interest rates are falling. But as of September 23rd, 2024, you can still lock in a 6% or higher yield with a bond account at public.com. That's a pretty big deal, because when rates drop, so can the interest you earn on your cash. A bond account allows you to lock in a 6% or higher yield with a diversified portfolio of high-yield and investment-grade corporate bonds. So while other people are watching their returns shrink, you can sit back with regular interest payments. But you might want to act fast, because your yield is not locked in until you invest. The good news? It only takes a couple of minutes to sign up at public.com. Lock in a 6% or higher yield with a bond account, only at public.com. Brought to you by Public Investing, member FINRA and SIPC. Yield to worst is not guaranteed. Not an investment recommendation. All investing involves risk. Visit public.com/disclosures for more info. Do you know the number one thing that surprises engaged couples? Take a guess. The sheer amount of decisions they have to make while planning a wedding. Indoors or outdoors? How many guests? Are kids invited? Controversial. Which cake flavor? Seriously, how do you even begin to figure out what's right for you? That's where Zola comes in. Zola has everything you need to make every wedding decision a piece of cake, from choosing your dream wedding venue and vendors to deciding how to best spend your budget. With tons of customizable wedding websites, save the dates and invites, every detail will feel like you. Zola will even help you choose the gifts, experiences, and cash funds you really want. The next thing you know, you've planned your whole wedding all in one place. From getting engaged to getting married, Zola has everything you need to plan your wedding in one place. Start planning at Zola.com. That's ZOLA.com. Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato nessa reta finalíssima de 2024, contando os dias para o ano que vem, faltam 5 dias para 2025 e chegamos ao último sextou de 2024, claro, para repercutir bastante do que aconteceu esse ano, mas já mais tranquilo, tentando celebrar um pouquinho de todas essas conquistas e tentando relaxar para enfrentar um novo ano cheio de energia e cheio de gás. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. O Ministério da Saúde vai incrementar equipes e estrutura de atendimento para a população de rua. Agrotóxicos no Rio Tocantins. Componente do agente laranja usado na guerra do Vietnã foi derramado com queda da ponte. O Brasil é o 5º país que mais gera lixo eletrônico e só 3% é descartado corretamente. Arquiteto Flávio Kiffer comenta nossas relações com as cidades e a produção de crônicas sobre o assunto. O documentário resgata memórias de camponeses que acolheram Belchior por 60 dias no Rio Grande do Sul há 10 anos atrás. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E a gente abre o programa de hoje destacando o direito à saúde para as pessoas em situação de rua. Nas últimas décadas, a população que vive nessa condição cresceu mais de 10 vezes. A realidade foi agravada pelo desmonte de políticas sociais, isso desde 2016. E para a gente entender melhor sobre o assunto, a gente vai ouvir agora uma análise de Felipe Proenço. Ele é secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. A pasta, inclusive, anunciou um incremento de equipes e estrutura de atendimento para a população em situação de rua. A gente vai saber mais detalhes, vai entender melhor todo esse assunto numa entrevista conduzida pela nossa repórter que sempre está por aqui nos salvando com belos conteúdos, Nara Lacerda. Agora aqui na Rádio Brasil de Fato a gente vai conversar com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, lá do Ministério da Saúde, para falar um pouquinho sobre as ações desse
desse setor para a nossa população de rua. Nos últimos anos, o Brasil tem visto a população de rua crescer significativamente, isso vem a partir de um período de enfraquecimento de políticas sociais que começou por volta de 2016, e a gente sabe as motivações que levaram o Brasil a ter menos atenção para essa população de rua e a chegar na situação que a gente percebe atualmente. Bom, e há cerca de um ano, o Ministério da Saúde lançou uma série de políticas voltadas para a população em situação de rua. A gente vai falar um pouquinho sobre o que caminhou desse plano, né, o plano Ruas Visíveis, no que diz respeito à área primária, né, a nossa porta de entrada no Sistema Único de Saúde, e conversar também sobre os planos para 2025, na atenção primária para a nossa população de rua, para a gente entender como é que a saúde pode ajudar a resolver as consequências desse problema. Então, secretário, obrigada demais por estar aqui no Brasil de Fato conosco para falar desse tema, fechar esse ano, fazer uma retrospectiva, mas também uma expectativa, digamos assim, para a gente entender como é que a gente pode avançar. Valeu demais, secretário. Olá, é sempre uma alegria estar conversando com todos que acompanham aí o Brasil de Fato, agradecer por essa possibilidade de trocarmos algumas ideias e exatamente tanto para falar sobre a importância do Sistema Único de Saúde, que vem sendo reconstruído, acho que a ministra Anísia tem feito muito bem esse trabalho de reconstrução do SUS, depois de todo o desmonte que houve no período entre 2016 e 2022, mas dizer também que o SUS tem essa capacidade de chegar em diversas localidades, trabalhar com as populações mais vulneráveis, e é nesse interim que é fundamental dizer o quanto é importante para o SUS trabalhar com a população em situação de rua. E é por isso que nós temos uma modalidade dentro da atenção primária à saúde, que é a de equipes de consultório na rua. É aquela equipe que tem a composição do médico, do enfermeiro, do agente social, que chega nas localidades onde está a população em situação de rua, que consegue entender o contexto e as necessidades dessa população, porque a abordagem que a gente entende que tem que ser feita na saúde é exatamente a abordagem de cuidar, é a abordagem de entender o contexto da pessoa, não é a abordagem de culpabilizar ou de prescrever um determinado comportamento, e é por isso que o Ministério da Saúde integra o plano Ruas Visíveis, onde ampliamos o número de equipes de consultório na rua, chegamos em 2024 com 275 equipes nessa área, e com o plano Ruas Visíveis, nossa perspectiva é chegar até 2026 com 600 equipes de consultório na rua. Além disso, está pronto uma formação para os profissionais, tanto das equipes do consultório na rua, quanto para as equipes das unidades básicas de saúde, que tem que acolher, que tem que vincular, que tem que cuidar também da população em situação de rua, para que eles possam desenvolver mais essa abordagem e para que se possa, portanto, estimular esse cuidado integral com a população em situação de rua. Bom, nesse fim de ano, secretário Felipe, o senhor veio a São Paulo e teve junto com uma das iniciativas mais interessantes que o Brasil tem nas últimas décadas em relação à população de rua, que é o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, que é uma instituição de 78 anos, ou seja, passou por diversos momentos políticos e sociais do nosso país e tem mais de 50 serviços de assistência para a população de rua, especialmente na área da saúde. A área que o senhor atua, secretário, que é a área de atenção primária, é a área que a gente chama de porta de entrada para a população em geral, né? É quando a população começa a receber o atendimento do SUS e a entender a estrutura também, porque a gente também tem esse desafio no nosso país do entendimento da nossa população sobre o Sistema Único de Saúde. E esse entendimento passa pelo entendimento da universalidade do Sistema Único de Saúde, que é o que nós estamos fazendo quando a gente atende a nossa população de rua. Uma população crescente que vive em condições precárias e para a qual a gente precisa trazer soluções, seja para finalizar o problema e dar condições àquelas pessoas, seja para atender o dia a dia. Então, eu queria falar um pouquinho, secretário Felipe, quais são as expectativas na saúde primária
para 2025, que a gente tem que ficar muito atento e atenta, até porque a população tem que acompanhar também, né? E que podem trazer uma mudança significativa para essa população de rua tão abandonada a partir de 2016 até o início do governo Lula 3. Há planos aí, né, secretário, à mesa para a gente começar a implementar. Planos importantes. A ministra Anísia anunciou em abril de 2024 a expansão da saúde da família e uma retomada dessa estratégia enquanto estratégia prioritária para o Sistema Único de Saúde, porque está bem comprovado, são diversos estudos nacionais e internacionais que demonstram que a saúde da família consegue cuidar bem das pessoas, consegue ter bons resultados, a exemplo de diminuir a mortalidade infantil, de diminuir aquelas internações que são evitáveis com um bom cuidado na unidade básica de saúde, principalmente a saúde da família tem um papel fundamental no enfrentamento das desigualdades. Ou seja, quando você tem um sistema como o SUS, que é universal, que é para todas as pessoas do Brasil, quando você trabalha também nesse sistema com um princípio que é da equidade, que é garantir o cuidado com aquelas pessoas que necessitam de mais suporte. E você tem mais de 53 mil equipes nos mais de 5.500 municípios brasileiros, você tem um alcance muito grande. A saúde da família está nas áreas ribeirinhas, a saúde da família está nas periferias das grandes cidades, a saúde da família está também para aquela população privada de liberdade e, ao mesmo tempo, está de uma forma bem importante no cuidado integral com a população em situação de rua. Então, as modificações que a ministra apresentou para reforçar a saúde da família esse ano, dialogam inclusive com uma situação em que os trabalhadores de saúde da família estavam sobrecarregados e as equipes de saúde da família estavam com dificuldade de acesso, a população estava enfrentando filas. Então, mudamos a forma de financiamento, mudamos a forma de vincular as pessoas a cada uma das equipes exatamente para garantir que a população possa ser bem atendida na saúde da família e que os trabalhadores também resgatem o que a saúde da família sempre foi, de cuidar bem das pessoas. E é nesse sentido que a instituição Bom Parto, ela é responsável por 29 consultórios na rua, na cidade de São Paulo, e ela traz também uma questão muito importante, que é a humanização. A gente teve a oportunidade de conversar bastante com o padre Júlio Lancelotti, falar das necessidades da população em situação de rua. Principalmente, a gente pôde escutar muito qual é essa necessidade, e isso é uma diretriz do nosso governo, ouvir a necessidade da população, ouvir a necessidade de quem tem se organizado bem há tanto tempo para cuidar da população, e essa meta de trabalhar de forma humanizada, de forma acolhedora, de forma a entender a necessidade de saúde da pessoa em situação de rua, acho que foi uma questão comum que encontramos e que abriu a possibilidade para aprofundar o desenvolvimento desses projetos, que certamente já tem reforçado a saúde da família. A ministra Anísia anunciou uma meta que estamos caminhando para atingi-la, que é chegar a 80% da população brasileira em 2026, e também essa ampliação de equipes de consultório na rua para cuidar também dessa população que é tão importante para o Sistema Único de Saúde. Em relação à formação dessas equipes, secretário, há também um incremento nesses primeiros anos desse novo governo e no ministério gerido pela ministra Nízia bastante importante. A gente pode dizer que nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, o Ministério da Saúde voltou a trazer profissionais da área da saúde para a realidade da população de rua e para o atendimento específico dessa realidade, inclusive com ações interessantíssimas, como, por exemplo, a colocação do Mais Médicos nesse contexto também, porque, afinal, se o Mais Médicos viaja o Brasil todo para locais em que a gente mal consegue chegar, né, que a gente precisa de diversos dias, diversos tipos de transporte, ele também tem que chegar às ruas. E esse não é um problema só de São Paulo. São Paulo, infelizmente, virou esse símbolo por ser a maior cidade do nosso país, uma das maiores do mundo, teve gestões municipais, principalmente, que ampliaram o problema nas últimas décadas, esse é um fato, né? A gente tem estudos e números trazendo isso, mas é fato que a população de rua vem aumentando desde 2016, 2015 no Brasil todo. Eu queria conversar um pouquinho, secretário Felipe, sobre os desafios de trazer essa massa trabalhadora do SUS para o atendimento de rua também, porque não é só tirar o profissional do consultório ou fazer um concurso público específico para o atendimento da população de rua. Tem
a multidisciplinaridade que é importante, tem a troca de conhecimento, tem a diferença no trato, os traumas da população de rua, que muitas vezes vem com uma carga de saúde mental deterioradíssima. Queria conversar um pouco sobre esses desafios e as soluções que o Ministério tem proposto para eles na saúde primária, secretário. Quando iniciou a gestão da ministra Anísia, eram mais de 50 mil solicitações dos municípios, de equipes, de serviços, de trabalhadores que eles queriam vincular e desenvolver as ações dos municípios e estavam represadas, porque o governo anterior tinha feito grandes cortes do ponto de vista das ações da saúde. O próprio Mais Médicos, ele estava muito ameaçado, ele não tinha orçamento para finalizar o ano de 2023, quando começamos a gestão. Foi a PEC da transição e conseguiu recompor o orçamento do Mais Médicos, e em 2022 ele tinha chegado na pior situação da série histórica, desde que ele foi criado em 2013, com só um pouco mais de 12 mil médicos no programa. Tanto que, ao retomarmos o programa, com o anúncio do presidente Lula, da ministra Anísia, atingimos quase 27 mil médicos no programa, o programa mais que dobrou, e voltou a ter essa característica de chegar nas localidades mais remotas, nas localidades que têm mais dificuldade de atrair e de fixar profissionais médicos. Então, até 2023, não tinha presença de profissionais do programa nas equipes do consultório na rua, e ao agregarmos o programa no consultório na rua, garantimos que várias equipes que não contavam com um profissional médico passassem a contar com esse profissional médico. E é importante você ter uma equipe completa na saúde da família, no consultório na rua, porque os problemas de saúde que são trabalhados são muito complexos, são muito variados, são retratos, inclusive, dos problemas socioeconômicos que a população vive. Então, no momento que você trabalha com a população em situação de rua, você tem que abordar uma série de questões que são da necessidade dessa população. No momento que você está na saúde da família, você tem que cuidar das pessoas que estão em diversas situações, tem problema de moradia, tem problema de renda, de emprego, que tem dificuldade de ter, né, o acesso aos direitos fundamentais que estão dispostos na nossa Constituição. Então, garantir esse direito à saúde, como é o papel do SUS, né, que entende que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, é uma das diretrizes dessa gestão do Ministério da Saúde, que tem conseguido, portanto, tanto ampliar as equipes com profissionais do programa Mais Médicos, essas equipes passam a ser equipes completas, quanto garantir também a expansão dessas equipes, já que havia um grande represamento no finalzinho de 2022, e também agregar novas modalidades. Em 2023, a ministra Anísia lança as equipes multiprofissionais, que em 2024 criamos 3.800 equipes dessa área, que é aquela equipe com assistente social, com nutricionista, com fisioterapeuta, com psicólogo, e que vão trabalhar com essa necessidade de um cuidado mais ampliado, com essa multiprofissionalidade, com esse olhar de diferentes profissionais para cuidar bem da população. Então, é um reforço da saúde da família, é um reforço do trabalho multiprofissional, é um reforço do Mais Médicos e é, portanto, um reforço do cuidado com a população brasileira e, nesse caso, um cuidado bem evidente com a população em situação de rua. Só para a gente não deixar esse assunto, que é importantíssimo, de fora, secretário, em todo esse planejamento e nessas novidades que a gente vê desde o fim do ano passado até aqui mais sistematizadas, a saúde mental tem foco importantíssimo, porque ela é um problema grave para a população de rua, né? Exato. Houve uma mudança também na gestão com a ministra Anísia, que foi criado um departamento de saúde mental. Foi a primeira vez que a área de saúde mental passou a ter esse status dentro do Ministério da Saúde e essa prioridade dentro do Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo que havia uma necessidade de reconstrução da rede de apoio psicossocial, o SUS tem feito um trabalho importante nesse sentido de demonstrar que, para cuidar da pessoa com uma necessidade na área de saúde mental, o mais importante é cuidar no contexto em que ela vive, próximo das pessoas que ela conhece, junto da família que ela tem uma relação, e isso que demonstra essa possibilidade de cuidado na área de saúde mental. Então, no momento que você tem essas equipes de consultório na rua, elas estão integradas, tanto uma rede de unidades básicas de saúde, quanto uma rede de atenção psicossocial, elas têm essa possibilidade de incorporação
de profissionais, a exemplo da psicologia, do serviço social, e isso faz com que, ao longo do tempo, vá conhecendo bem essas pessoas e podendo cuidar dessas pessoas conforme as suas necessidades, acho que traz uma das marcas importantes do Sistema Único de Saúde, que está em processo de reconstrução, mas que está em processo de avanço também, e termos um departamento dedicado especificamente a essa área de saúde mental demonstra esse compromisso e essa ação mesmo do governo Lula em cuidar das pessoas. Eles pensaram que não ia dar para trocar o pneu com o carro andando, mas a comprovação de que o Ministério da Saúde está conseguindo, está na atenção primária e está em diversas outras áreas, e vamos continuar conseguindo, porque o SUS não pode ser desmontado. E acho que esse tempo de pandemia que nós vivemos trouxe uma carga política para o debate em saúde que é importantíssima. A gente não pode perder o protagonismo da nossa população nesse debate. Bom, para finalizar nossa conversa, secretário Felipe, se daqui um ano, fim de 2025, a gente certamente vai estar aqui conversando novamente sobre o que avançamos para a nossa população de rua, na atenção primária, o que é que o senhor quer trazer para a gente daqui um ano, que o senhor considera essencial avançar na atenção primária para a população de rua, nacionalmente, durante esse próximo ano que a gente tem de desafio, né? Porque 2026, a nossa briga já volta a ser aquela briga política da polarização que as pessoas dizem que está marcando o nosso país. Mas a gente tem muito trabalho para fazer daqui até lá. Então, qual é a ambição para 2025, para daqui um ano a gente estar aqui conversando de novo e falar, olha, Nara, deu certo, a gente conseguiu levar isso para a nossa população de rua em todo o país e resolver determinadas questões? Primeiro olhando para 23 e 24, porque algumas situações que eram muito constrangedoras para o Brasil já foram superadas. Por exemplo, o Brasil estava na lista de 20 países que menos vacinavam as crianças. Isso era inimaginável 10 anos atrás, até porque o Programa Nacional de Imunização é referência mundial. Infelizmente, saímos dessa lista dos países que menos vacinam crianças. O Brasil também tinha tido o retorno do sarampo, que é uma condição prevenível pela imunização, e em 2024 o Brasil foi novamente declarado, né, depois havia sido declarado em 2015, retornou o sarampo em 2024, novamente o Brasil foi declarado país livre do sarampo. Então, esses são alguns exemplos de como podemos retomar políticas públicas importantes e inovar nessas políticas públicas, porque a população precisa de mais, a população sabe da necessidade de termos um governo que cuide, que apoie as pessoas. E é nesse sentido que olhamos para o ano de 2025 e olhamos exatamente esse caminho de expansão de equipes de consultório na rua, de chegar em mais localidades, de ter uma composição com mais trabalhadores que possam apoiar essas localidades e, ao mesmo tempo, o aprofundamento do diálogo entre a unidade básica de saúde e as equipes de consultório na rua, onde essas unidades, os conhecidos postos de saúde, acolham também a população em situação de rua, dentro do próprio plano de ruas visíveis, onde tem a discussão moradia primeiro para essa população, se possa fazer, então, um vínculo dessa população com as unidades de saúde, e é por isso que ao longo de 2025 vai se desenvolver também um processo importante de formação com os trabalhadores de saúde, que certamente no final do ano já vai estar tendo as primeiras repercussões, até porque trabalhamos com um processo de formação que não são somente naquela lógica de capacitar as pessoas ou das pessoas receberem um determinado conteúdo, e sim de que essa formação possa servir para ação, possa servir para criticar e melhorar a política pública e possa trazer repercussões para os territórios, para as localidades onde essas equipes estão trabalhando e aonde estão cuidando tão bem da nossa população. Então, acho que são metas importantes, assim como vamos ampliar a cobertura de saúde da família, consolidar o programa Mais Médicos, que agora está discutindo e viabilizando estratégias de fixação importante desses médicos na atenção primária. Acho que isso tudo significa não só a reconstrução, mas também o fortalecimento, a ampliação do SUS e a ampliação do direito à saúde. Então, é isso que a gente espera para 2025 e a gente espera que, portanto, o SUS consiga cuidar bem das pessoas e que esses resultados de tanto trabalho nesses 2 primeiros anos também possam trazer repercussões no 3º ano do governo Lula. O que o secretário está falando aqui é de colocar em prática as bases do Sistema Único de Saúde que estão
consolidadas na nossa Constituição desde 1989, numa discussão popular, coletiva, com a participação da nossa população. Então, quando o secretário fala que, olha, em 2025 a gente vai ampliar determinados tipos de ação, políticas e serviços para a população de rua, mas também para o nosso SUS em geral, o que a gente está dizendo, gente, é simplesmente que o que vale dentro do posto de saúde, para a pessoa que tem moradia, para a família que está empregada, que a criança está na escola, também tem que valer na rua, para a nossa população, que até muito pouco tempo atrás estava completamente desassistida. É claro que a solução da moradia ela é o nosso foco final, o nosso objetivo principal, mas enquanto essas pessoas estão na rua, a gente tem que garantir para elas o mesmo que todo cidadão e toda cidadã brasileiro e brasileira tem garantidos constitucionalmente. Quase perdemos esse direito recentemente, e não vamos deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Secretário Felipe Proenço, eu tenho muito a agradecer nesse finzinho de ano, na correria, o senhor ter tirado um tempinho para falar com o Brasil de Fato. Obrigada mesmo, viu? Só tenho a agradecer, dizer que a gente segue à disposição, sempre bom estar conversando com os colegas do Brasil de Fato, e vamos para um 2025 com um SUS mais forte e com os direitos garantidos para a população brasileira. Sem dúvida, sem dúvida. Daqui a um ano a gente vai conversar mais e vamos trazer excelentes notícias. E eu agradeço também você que ficou aí do outro lado, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sempre participando do nosso debate. Não esquece que dá para colocar sua opinião nas nossas redes sociais. A gente quer muito ouvir o que vocês têm a falar. Não dá para fazer jornalismo popular sem a participação de vocês. Então, obrigada pela presença. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Valeu demais, Nara Lacerda. A gente agradece demais também ao secretário Felipe Lourenço por participar do nosso programa e trazer essas informações importantes sobre um assunto tão fundamental que a gente espera que seja mais prioritário para todo mundo em 2025. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Oi, eu sou a Fernanda Valim Martos, sou coordenadora do Núcleo de Ativismo na cidade de São Paulo, da ONG Rio de Paz, mas a ONG Rio de Paz está há 17 anos no Rio de Janeiro, trabalhando com direitos humanos, redução de homicídios, combate ao empobrecimento, e a gente está dentro da favela do Jacarezinho. Dentro da favela do Jacarezinho, a gente tem projetos e a gente executa projetos de combate à insegurança alimentar com a distribuição das quentinhas, das marmitas diariamente. A gente tem consultas médicas na nossa sede. Estamos com um projeto de telemedicina agora para ampliar para todo o Brasil o nosso projeto de consultas médicas. Temos também combate ao desemprego com programas de empregabilidade, e a gente é mais famoso por causa das nossas manifestações de rua, né? A gente trabalha junto com a imprensa, fornecendo dados para a imprensa e instigando o poder público e a sociedade através do trabalho de imprensa com as nossas manifestações. Então a gente pede para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, para quem quiser somar conosco, nós estamos nas redes sociais com o @Rio de Paz, Instagram, Facebook, Twitter, e o nosso Pix. Se você quiser colaborar para esse trabalho tão legal, é pix@riodepaz.org, o nosso e-mail. Então, repetindo, pix@riodepaz.org, que é o nosso e-mail. Muito obrigada. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil e do mundo diretamente no seu e-mail? É isso, gente. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e também do mundo inteiro, além de análises aprofundadas com a visão popular do nosso dia a dia. O site é brasildefato.com.br/boletim, simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Bom, aqui no programa a gente vai voltar a falar os impactos do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que ligava os estados de Maranhão e Tocantins. A queda da estrutura provocou impactos socioeconômicos ambientais graves. 3 caminhões carregados com 25 mil litros de agrotóxicos e 76 toneladas de ácido sulfúrico foram derramados no rio Tocantins. Entre os produtos que estão aí dispersos na água, há um herbicida associado a riscos de câncer e impacto ambiental de longo prazo. Outro tem também um inseticida nocivo, principalmente para abelhas e aves. A gente vai entender melhor os impactos na reportagem de Rodrigo Chagas. A queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira pode desencadear uma grave crise ambiental. No domingo, dia 22, 3 caminhões carregados com agrotóxicos e ácido sulfúrico caíram no rio Tocantins, espalhando 25 mil litros de pesticidas e 76 toneladas de ácidos. Entre os produtos derramados estavam quase 9 toneladas do herbicida 2,4-D, permitido no Brasil, mas proibido em outros países devido à sua toxicidade. Essa substância é conhecida por ter sido uma das utilizadas para a composição do chamado agente laranja, uma arma química usada pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Danilo Reinheimer dos Santos, professor da Universidade Federal de Santa Maria, alerta que os impactos ambientais e à saúde são profundos e duradouros. Essa conversa que os agrotóxicos são facilmente biodegradáveis, ela não é verdadeira, ela é muito maior permanência e ela é muito maior ainda dentro da água. Em especial, se esses agrotóxicos eles conseguem se impregnar em cima das rochas. O professor reforça que a contaminação pode alcançar toda a cadeia alimentar, com riscos para a saúde humana. Segundo ele, mesmo que medições posteriores não constatem mais a presença dos produtos na água, não é possível garantir que o ambiente não estará contaminado. Em resumo, no entorno onde foi derramado esse agrotóxico, provavelmente vai se observar a morte de vários organismos, né? E vai ter um efeito duradouro dentro do rio por talvez questão de anos. Não vai ser simplesmente você coletar amostra de água. Vamos imaginar, daqui 1 ano você vai lá e coleta amostra de água, ou daqui 3 meses no local onde que o caminhão caiu, e você vai chegar e fazer um laudo, ok, aqui já não tem mais o agrotóxico. Na realidade, ele vai estar impregnado no sedimento, ele vai estar impregnado nesses biofilmes e assim por diante. O 2,4-D é classificado como um gatilho hormonal. Já foi associado a casos de câncer e, por conta disso, está em processo de banimento na União Europeia, assim como já é proibido na Austrália, Canadá, Moçambique e no próprio Vietnã. Outros produtos transportados eram o ácido sulfúrico e o acetamiprid, inseticida amplamente reconhecido por seu impacto devastador sobre abelhas e aves. Por precaução, inicialmente o governo do Maranhão recomendou a suspensão da captação de água nos municípios banhados pelo rio Tocantins. A Agência Nacional de Águas iniciou coletas em 5 pontos do rio para monitorar os parâmetros de qualidade da água. O professor explica os efeitos do ácido sulfúrico em contato com a água. Onde que foi descarregado o ácido sulfúrico, o pH deve ter baixado a menos do que 1. Inclusive pode ter dado pH negativo, e aí tem um poder de corrosão tremendo. Ou seja, os animais que estavam nessa redondeza, eles foram mortos. Esse ácido deve ter atingido o leito, deve ter atingido o fundo, mesmo sendo com alta profundidade, porque o ácido sulfúrico tem uma densidade muito grande, quase o dobro da densidade da água, então ele vai se diluindo, mas ao mesmo tempo ele vai descendo dentro do perfil da coluna de água. Construída na década de 1960, a ponte Juscelino Kubitschek está localizada na região do Matopiba, epicentro do crescimento do agronegócio no Brasil. Nas últimas décadas, a produção de commodities como soja e milho transformou a paisagem da região e sobrecarregou a infraestrutura de transporte. Nos últimos 10 anos, a produção de grãos no Matopiba aumentou 92%. Os principais produtos são soja, milho e algodão. Um estudo do Ministério da Agricultura e Pecuária mostra que a escalada vai continuar e pode chegar a 37% nos próximos 10 anos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, prometeu a reconstrução da ponte até 2025.
Porém, especialistas e moradores alertam que, sem mudanças estruturais e no modelo de produção agrícola predominante, tragédias como esta poderão continuar ocorrendo. De Florianópolis, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas. A gente ecoa um dos alertas de redes e movimentos populares contrários aos agrotóxicos. Eles afirmam que não há uso seguro de venenos agrícolas por conta dos efeitos para a saúde humana e também para a natureza. Ou seja, argumentam que a nossa sociedade pode e deve zerar toda e qualquer utilização desse componente. Um exemplo é a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Inclusive, é sempre importante lembrar que isso não é uma luta de hoje, nem de ontem, ela é muito antiga. A gente precisa lembrar desse episódio que aconteceu há 40 anos atrás, basicamente, o caso de Bhopal, na Índia. Em 3 de dezembro de 1984, 27 toneladas de gás isocianato de metila vazaram de uma fábrica de agrotóxicos na cidade. Esse é considerado o pior desastre químico industrial da história. Ele aconteceu em uma fábrica de pesticidas estadunidenses no país asiático. O vazamento matou imediatamente cerca de 2.200 pessoas e atingiu outras quase 600 mil ao longo dos anos. Esses dados são da Campanha Internacional por Justiça em Bhopal. O Brasil de Fato, inclusive, produziu há 4 anos um documentário sobre esse caso e você pode encontrar no nosso site ou no YouTube do Brasil de Fato. É só procurar por Bhopal 84, lembrando que Bhopal é BHOPAL 84. Documentário relembra o maior crime industrial da história. Nesse é o título, Bhopal 84. Documentário relembra maior crime industrial da história. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Meu nome é Lorinalda Oliveira. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Química. Faço parte do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, do Departamento de Educação da UFRPE. O Núcleo de Agroecologia e Campesinato, ele trabalha com vários eixos, né? Educação em agroecologia, agricultura urbana, povos tradicionais, soberania e segurança alimentar e economia solidária. A agroecologia em rede é um movimento a gente fortalecer, né, os aspectos da agroecologia, conhecer novas experiências, trocar experiência, valorizar e fortalecer as práticas de cada território. Por isso que é importante a agroecologia estar em rede. Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoderbr. E agora a gente vai falar sobre o descarte de lixo eletrônico. O Brasil é o 5º maior produtor desse tipo de resíduo no mundo. Só para tu ter ideia, são cerca de 2,4 milhões de toneladas de descarte de eletrônicos gerados por ano. Mas, apesar desse volume, apenas 3% desse material é descartado corretamente, como apontam dados da ONU. Na semana passada, o Brasil de Fato acompanhou em São Paulo a Expo Catadores, que é o maior evento de reciclagem do país. No encontro, vários especialistas destacaram a importância da reciclagem do chamado e-lixo. Só essa simples prática pode evitar a extração de milhões de toneladas de minérios do meio ambiente. Já o descarte incorreto contamina o solo, a água e prejudica a saúde humana. Além disso, reduz a vida útil dos aterros sanitários. Uma das soluções apresentadas no evento foi o projeto TechBack-BB. Ele utiliza inteligência artificial para identificar componentes recicláveis de resíduos eletrônicos. O TechBack-BB também ajuda a conscientizar a população sobre os benefícios ambientais do descarte correto. O evento também apresentou cooperativas que fazem a coleta gratuita de eletrônicos e enviam para reciclagem especializada. Um exemplo nesse caso é o Cumplum, em Maceió, na capital de Alagoas. Já no Ceará, a Associação Cariri Ambiental se destaca pela triagem de resíduos e pela venda de materiais recicláveis. Especialistas recomendam procurar cooperativas ou pontos de entrega voluntária para o descarte de eletrônicos. Os locais estão disponíveis no site Green Electron, Green de verde em inglês, Electron. Na página é possível procurar locais para destinar corretamente itens como celulares, pilhas e computadores. No Brasil, há um Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Ele prevê que até 2025, ou seja, até o ano que vem, 17% dos produtos eletrônicos vendidos sejam colhidos para reciclagem. A gente está em 3%, como a gente comentou, né? Mas catadores afirmam que ainda falta maior compromisso das empresas no cumprimento dessa meta. Não é só uma responsabilidade nossa, gente. As empresas também têm um dever gigante nessa missão. Bom, quem quiser saber mais detalhes e entender melhor, pode acessar o nosso site, brasildefato.com.br, mas eu também já passo aqui o link do Green Electron, também está disponível lá na matéria online do nosso brasildefato.com.br. E agora a gente compartilha um recadinho que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É um bilhete sonoro, minha gente. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo os conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, gente? O link é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. Ele também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. O Brasil de Fato Rio Grande do Sul conversou com Flávio Kiefer. Ele é arquiteto, professor, escritor e poeta. A entrevista foi realizada durante a edição mais recente da Feira do Livro de Porto Alegre pela jornalista Kátia Marco. Na prosa, Flávio Kiefer propõe um modo diferente de pensar e refletir sobre a cidade. Ele se afasta do jargão do ofício de arquiteto e apela para a crônica para debater os rumos de Porto Alegre nos últimos anos. O recurso é um gênero literário reconhecido pelo tom coloquial e ajuda na aproximação ao leitor à famosa crônica. E ajuda também a expor o drama vivido pela capital gaúcha, que a cada dia mais se desconfigura. Kiefer também falou sobre o livro dele de crônicas Cidade Abstrata, da Libretos Editora. A gente confere agora alguns trechos dessa conversa entre Flávio Kiefer e Kátia Marco, nossa jornalista no Rio Grande do Sul. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. É meu primeiro livro de crônicas, né? São crônicas, a maioria, mas não todas, tem crônicas inclusive antigas, né, publicadas em outros jornais, mas a maioria é de um site do Sler, que eu passei a publicar quinzenalmente uma coluna lá, já faz 2 anos, né? Aí resolvi reunir, né, conversando com a editora, com libretos, enfim, numa forma de livro, né? E por que um arquiteto escreve crônicas? Me conta. Puxa vida, assim, eu acho que eu tenho uma paixão em paralelo assim, pela escrita, né? Eu sempre gostei muito de escrever e ler, né? Ninguém que escreve não lê, né? E eu escrevia mais assim, de forma acadêmica, né? Assim, porque eu sou professor, né? Tem sou outros arquiteto e livros professor. mais técnicos. Tem outros livros, já organizei vários livros, né? Muitos textos em revistas especializadas, mas essa veia da crônica, alguma coisa eu tinha escrito lá nos anos 80, né? No jornal universitário, aqui e ali, né? Mas no fim, quando surgiu esse convite, né, para ter uma coluna, no caso era para ser semanal, mas eu transformei em quinzenal no Sler, me bateu aquele medo, assim, aquele medo que vem junto com a vontade de fazer, né, e acabei aceitando e cada vez, sei lá, me sentindo mais solto, assim, porque ali eu posso realmente publicar o que eu quiser, né? Minha coluna, né? É uma novidade, assim, então tem sido muito bom, eu gosto muito. E as crônicas, elas falam da cidade, né? Então, assim, a tua literatura vem da tua vivência enquanto arquiteto, enquanto uma pessoa que pensa a cidade, né? Exato, porque assim, a minha paixão também é pela arquitetura, né? E quem tem paixão pela arquitetura tem que ter paixão pela cidade, né? Porque é na cidade que se faz a arquitetura, né? Então, eu libero essa minha vontade de cronista, vamos dizer assim, escrevendo sobre a cidade, né? E tem muito para falar da cidade, essa que é a verdade, né? E além disso, tu participa Enfim, tu é uma pessoa que participa de movimentos,
né, que discutem a cidade, a questão do plano diretor, para onde está indo a nossa arquitetura, né, a nossa cidade. Inclusive, eu estava vendo que tem uma das crônicas que é justamente sobre isso, a forma como está sendo vendida a nossa cidade. É verdade, assim, por ter essa paixão pela arquitetura, pela cidade, ter esse olhar pela cidade, a gente começa a se incomodar quando vê que estão sendo feitas coisas que não, na minha opinião, né, não estão indo na melhor direção, digamos assim, né? Então, tu falaste em um certo ativismo, né? Eu, de fato, sempre participei escrevendo para jornais de bairro, para movimentos, indo a manifestações, encontros na Câmara de Vereadores, inclusive lá pelas tantas sendo convidado para me manifestar, né, na própria Câmara, enfim. Isso foi num crescendo até a revisão não, o novo plano diretor de 1999, né, que foi esse plano assim que eu chamei na época de criminoso, né, porque rompia assim com os parâmetros que a cidade tinha para sua construção, que eram de prédios mais baixos, né. Tem toda uma paisagem que foi construída em Porto Alegre que a partir de 99 começou a ser perdida, né. Já tinha começado um pouco antes, assim, né, porque o plano de 79 foi um plano bastante radical, que segurou, né, muito a liberdade que o mercado imobiliário tinha de construir na cidade. Tanto que muitas construtoras praticamente todas as construtoras de fora de Porto Alegre deixaram de atuar aqui, né, porque passou a ser um mercado reservado não é bem a palavra, mas no fundo é isso que aconteceu para pequenas e médias empresas, porque não podia fazer grandes empreendimentos, né, os prédios mais baixos. E isso, claro, se desagradou muito, né, ao mercado imobiliário, e paulatinamente isso foi sendo modificado durante os anos 80, 90, até que em 99 veio esse plano radical de liberar edifícios de 18 pavimentos em qualquer lugar da cidade. Isso foi tão drástico, assim, criou uma revolta, né, nos movimentos de bairro, esses que eu estava falando, que eu pertencia, que houve uma revisão e aí se reduziu um pouco para 14 pavimentos no interior dos bairros, mas continuou liberados 18 pavimentos nas avenidas, enfim, nos polos, né. E agora, para nossa surpresa, né, na administração Mello, né, começou uma liberação geral, assim, o céu é o limite. No quarto distrito, no centro da cidade, agora na Praia de Belas. E aí a gente se pergunta assim, por quê? Para quê? Então, essas questões que me levam a escrever, né, sobre isso, né. Assim, antecipando uma das respostas, assim, Porto Alegre é uma cidade nem com população estável, uma população que está em decréscimo. Então, por que nós vamos aumentar, né, o porte dos edifícios, desfigurar a paisagem que é consolidada? Se vocês saírem a passear por aí, prestar atenção nos edifícios, né, fora do centro da cidade, vocês vão ver prédios de 4 pavimentos, de 6. Olha, tem um grande ali com 12, né? Flávio Kiefer também comentou sobre as relações das mudanças climáticas e as cidades. De acordo com ele, o tema não apareceu nos debates das eleições municipais em Porto Alegre neste ano. O pleito foi vencido por Sebastião Mello, do MDB, que foi reeleito prefeito de Porto Alegre. E a gente vê agora, está tendo a COP, né? Assim, a gente vê que, na verdade, a gente continua vivendo assim, como sempre viveu, né? Esses empreendimentos que nós estamos falando, se vocês olharem os jornais, né, dos anos 70, 80, eles tinham a mesma visão de construção de cidade. Então, assim, como é que nós, assim, caminhando para o fim do mundo, né, a gente não para pensar, opa, nós temos que mudar tudo, né? Mas vamos mudar, ok? Como? Né? Vamos planejar essa mudança? Como vai ser? Não, assim... Não mudamos nem o prefeito. Não mandamos nem o prefeito. Bom, mas assim, o prefeito está aí, eu gostaria de ter mudado, né? Mas assim, enfim, eu acho que agora a gente tem que assumir e quem sabe vamos convencê-lo a ele mudar. Ele já mudou uma vez, né? Para pior, né? Mas sei lá, eu acho que aí a gente tem que lutar com a realidade que a gente tem, né? Não adianta a gente ficar agora chorando o leite que já está derramado, e foi derramado feio, né? A gente perdeu feio. Assim, isso é um fato, né? Mas a questão ambiental está aí,
e a gente tem que falar nela, né? O arquiteto Flávio Kiefer também destacou a pretensão de se discutir as cidades por meio das crônicas. Eu tenho uma vontade de me comunicar com o público em geral. Então eu escrevo para esse público o que eu sinto em relação às coisas que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, quando tinha queriam muito, né, botar um letreiro no Morro da Polícia, né? Porto Alegre, tipo, imitando Hollywood, né? Aí eu escrevi uma... Não era ali também que ia ter um teleférico, uma coisa assim? Não. Pode ser, mas não sei, mas aí é outra coisa. Esse era só para imitar Hollywood, né? Aí o que eu fiz? Eu escrevi uma crônica dizendo, o título é assim, as cidades também podem ter Alzheimer, né? Então aí eu fui escrevendo de forma assim... Que vai chegar num ponto que, se não tiver escrito lá como se fosse um aeroporto, né? Você está em Porto Alegre, né? Nós não vamos saber mais, porque estão destruindo a Porto Alegre. Então, entende? É uma maneira de falar sobre a importância da memória, do patrimônio, enfim, de ter uma cidade que seja uma identidade da gente, né? Do que daqui a pouco ter que estar imitando Hollywood, né? E botando letreiros. Que lá a gente anda quase todas as cidades, tem em algum lugar, tem lá um I Love Torres, as pessoas tiram foto na frente daquilo, né? Puxa, tira a foto na frente da guarita, chega, né? Já é suficiente. Do mar, né? O tamanho daquele mar. Torres tem as guaritas, né? Para identificá-la automaticamente, mas o que faz o porto-alegrense se identificar com Porto Alegre? O que o turista quer fotografar na frente do quê, né? Então essas questões que para mim são muito importantes. De acordo com Flávio Kiefer, a relação subjetiva das pessoas com as cidades está se esvaziando. Ele conta que as crônicas escritas tentam mudar um pouco dessa forma de relação com as vivências urbanas. Nós estamos nos despregando Eu digo que a cidade só... Tem uma das crônicas que eu falo que a cidade só existe dentro de nós atualmente, né? Porque fora de nós... ela virou um território. O que é um território? O território é amorfo, né? Assim, né? É tudo, né? Porque hoje em dia a gente, na memória, a imagem interna que a gente tem de uma cidade é uma série de construções, enfim, que tem um limite, né? Na campanha a gente ainda tem essas cidades assim, né? Mas mundo afora, né? Assim, a gente não sabe onde termina Porto Alegre, começa a Alvorada. O porto-alegrense não tem dimensão dos limites da sua cidade. Assim como o de Alvorada também não tem, o de Canoas, o de São Leopoldo. E aí tu vai andando, sobe a serra, né? É uma coisa emendada na outra, né? Então, para que a gente não perca essa cidade que a gente tem dentro da gente, a gente tem que ter ela fora da gente com alguns marcos, né? Então, assim, a gente poder voltar na rua da infância, né? Naquela padaria da esquina, né? Mostrar para um filho, mostrar para um neto, isso aí dá uma continuidade, isso nos dá um sentido de lugar. É isso que a gente não pode perder. No meu ponto de vista, é isso que eu tento passar através desse livro de crônicas, né? Lembrando que ouvimos trechos dessa conversa. Para ler ela inteira ou escutá-la na íntegra, você pode acessar o Brasil de Fato Rio Grande do Sul. O endereço é brasildefato.rs.com.br. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, eu sou nutricionista aqui em São Paulo e hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês sobre a alimentação e as festas de final de ano. Bom, antes de começar, é importante pontuar que a alimentação é um agente das nossas relações sociais, então ela não pode ser vista como uma vilã. Porém, a gente precisa estar atento às nossas escolhas alimentares, bem como a quantidade que a gente vai consumir do alimento ou da preparação, ok? Então vamos começar pelas proteínas, as carnes. Opte pelos cortes magros, tá? Que são até aqueles pratos típicos das festas de final de ano mesmo. Por exemplo, o chester, o peru, o bacalhau, esses são os cortes magros, por exemplo. Em relação à salada, opte por consumi-la primeiro, porque as fibras provocam uma maior saciedade, então pode ser que após você consumir a salada, você coma em menor quantidade. Em relação aos petiscos,
Dê preferência ao consumo de castanhas, por exemplo, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, pistache. As castanhas, elas são fontes de proteína e também fontes de gorduras boas. Sobre a sobremesa, é preferível que você consuma as frutas, tá? Como sobremesa, ou preparações também que levam em sua composição as frutas, porque elas são fontes de vitaminas e nutrientes que serão interessantes para você. Bom, gente, essas foram as minhas dicas. Lembrando que é preciso estar atento à quantidade e à escolha alimentar também, ok? Boas festas para vocês e até mais. Gente, chegou o momento daquele recadinho que deixa muita gente com orgulho, principalmente nós. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros que retransmitem o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, a gente aproveita para dar aquele abraço especial para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nosso programa todos os dias, e essa rede pode crescer ainda mais com a sua união, com sua parceria. Se você toca uma rádio comunitária, regional, educativa, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E agora a gente vai falar sobre um dos grandes nomes da música brasileira, o saudoso cantor e compositor cearense Belchior. Você deve se lembrar que no inverno de 2013, ele e a esposa, Edna Prometeu, estavam em meio a uma peregrinação. O casal buscava o anonimato e uma vida pacífica e estiveram durante esse tempo todo no Rio Grande do Sul. Até aí, esse fato na história não é novidade para ninguém, eu imagino, né? Mas o que a gente vai destacar agora é um mini documentário que resgata memórias das pessoas que acolheram o artista nesses dias aí, nesse inverno de mais de 10 anos. O vídeo foi produzido pelo jornalista do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, Marcos Antônio Corbari, e nosso repórter Daniel Lamir explica essa história pra gente. No inverno de 2013, Belchior e sua esposa Edna Prometeu, em meio à peregrinação que desenvolviam buscando uma vida pacífica e anônima, foram acolhidos pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. O casal foi abrigado no Centro de Formação da Cooperativa Camponesa Cooperbio, em Seberi, no Rio Grande do Sul. Mais de 10 anos depois, essa história foi resgatada e virou tema do mini-documentário Belchior entre os Camponeses, produzido pelo jornalista do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, Marcos Antônio Corbari. Além de contar com o testemunho de 5 pessoas que conviveram e até moraram junto com Belchior e Edna, o documentário apresenta uma única fotografia tirada pelo cantor naqueles dias. Débora Valori trabalhava na cooperativa quando Belchior chegou. No documentário, ela lembra um pouco sobre o que o cantor e a esposa pediram para ela. E um espaço um espaço tranquilo para que ele pudesse produzir. Então ele passava boa parte do tempo dele lendo, escrevendo, ouvindo música, escrevendo poemas. Ele tinha essa parte artística de criatividade. Eles sempre diziam que era um momento criativo. Então eles tinham essa parte muito forte. Então também eles nos pediram uma mesinha com som, para que ele pudesse produzir. Marcos Jônio Oliveira também era integrante da cooperativa na época e relatou no documentário as dificuldades que apareceram para garantir que a identidade de Belchior permanecesse escondida. E a pessoa quase que o reconheceu, então eu tive combinado falar que era um tio que estava me visitando e que era muito parecido com o Belchior. Então, foi uma das experiências que a gente teve, né, nesse processo da chegada dele.
A primeira exibição do filme aconteceu durante a programação natalina da cidade de Seberi, em atividade organizada pela Prefeitura Municipal junto à Casa de Cultura Walter Kerb. Belchior entre os camponeses foi realizado através do edital local da Lei Paulo Gustavo. Conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Cultura de Seberi. Segundo o diretor Marcos Antônio Corbari, ele está preparando para o Brasil de Fato uma grande reportagem a partir do material coletado para a produção desse filme, que deverá ser publicada nos próximos dias. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. E ao som de Belchior, apenas um rapaz latino-americano, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado. Semana que vem a gente tá de volta com mais edições inéditas e fresquinhas para se preparar para a virada do ano, para todo mundo chegar em 2025 cheio de energia, cheio de fé e cheio de esperança. Então, segunda-feira, o Bem Viver volta para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br a partir das 11 horas da manhã. Você confere no nosso site. E também logo depois, à 1 da tarde, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Nós dois estivemos na produção junto com Marina Rara. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira, André Parochi e também Lua Gattinoni. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Semana que vem eu vou estar de recesso e a equipe vai tocar o programa por aqui e a gente volta a se falar ano que vem, minha gente. Uma boa virada, tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Listen up, folks. Time could be running out to lock in a historic yield at Public.com. As of September 23rd, 2024, you can lock in a 6% or higher yield with a bond account. But here's the thing. The Federal Reserve just announced a big rate cut, and the plan is for more rate cuts this year and in 2025 as well. That's good news if you're looking to buy a home, but it might not be so good for the interest you earn on your cash. So, if you want to lock in a 6% or higher yield with a diversified portfolio of high yield and investment-grade bonds, you might want to act fast. The good news? It only takes a couple of minutes to sign up at Public.com. And once you lock in your yield, you can earn regular interest payments even as rates decline. Lock in a 6% or higher yield with a bond account at Public.com. But hurry, your yield is not locked in until you invest. Brought to you by Public Investing, member FINRA SIPC. Yield to worst is not guaranteed. Not an investment recommendation. All investing involves risk. Visit Public.com/disclosures for more info. Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RightHere24.